Declaro aberta a 20ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a ata número 19, de 3 de junho, para homologação. Está aprovada. Conforme o regimento interno, oportunidade para comunicações e inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento do protocolo 255-103/2014 junto à DCE, são admissões complementares e o principal ainda não foi julgado. 292-118/2015 junto à DICAP, conversão de licença especial em pecúnia de servidor cuja aposentadoria ainda não foi registrada. 292-118. Anotado. Não, senhor presidente, esse último aqui eu ainda não tenho o número certinho. E a inclusão em pauta da certidão liberatória 333-647/2015, município de Castro. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, inicialmente para comunicar devolução de processos da relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, processo 266-040-2014, e da relatoria de Vossa Excelência, os processos 240-657-15 e 212-546-10. Também, senhor presidente, para solicitar inclusão em mesa de certidão liberatória requerida pelo município de Jacarezinho, processo 58293 de 2015. Anotado. Senhor Procurador Eliseu Correia. Senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, pedi a palavra para devolver o processo número 44-76-7510, que estava em nova audiência ao Ministério Público. O conselheiro Fernando Guimarães. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, iniciou a pauta por certidão liberatória do município de Castro, 333.647/2015, na qual a Diretoria de Contas Municipais apresenta a existência de impedimentos, que é a falta de alimentação do SINAM e também não retorno ao gasto com o pessoal. DAT, DEX, Diretoria de Controle Pessoal, indicam inexistência. O Ministério Público acompanha os apontamentos da Diretoria de Contas Municipais. E essa também é a proposta do relator, pelo indeferimento, senhor presidente, tendo em vista o apontamento da Diretoria de Contas Municipais, que é a falta de alimentação do SINAM desde setembro de 2014. E também aí dificulta também o acompanhamento do retorno aos gastos de pessoal. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, o impedimento relativo à alimentação do sistema do Tribunal, dos sistemas do Tribunal, eu tenho seguido a linha do auditor Cláudio Augusto Canha, considerando que não é um motivo previsto na lei para a vedação da concessão da certidão. Em relação aos gastos com o pessoal, hoje me parece que é o vice-prefeito do município noticiou que estava protocolando comprovação da publicação dos relatórios, mas não a alimentação ainda, né? Que aqui falta alimentação ainda não, pelo menos informação desta eu não tive. Mas a Vossa Excelência está considerando a vedação porque não foi possível calcular... seja pela falta de encaminhamento do relatório de gestão fiscal e seja também pela falta de alimentação do SINAM. Senhor presidente, então, me parece que a situação não foi possível calcular, a Diretoria de Contas Municipais não conseguiu calcular porque não foi alimentado o sistema. E também pela falta do relatório de gestão fiscal.
esse foi encaminhado em papel, mas aí não foi analisado. Aí não pôde ver a checagem junto por causa da falta de alimentação do SIM. Senhor presidente, então, eu vou divergir do relator e votar para que seja concedida a certidão liberatória. Está aprovado o voto do relator. Senhor presidente, em relação à pauta, eu tenho o protocolo 761-727-2013, município de Luisiana, é uma tomada de conta extraordinária. Eu já relatei esse processo, senhor presidente, em relação ao trabalho da DIFOP, onde temos uma obra do hospital, na qual foram apontadas algumas inconsistências e recomendações. Algumas inconsistências foram afastadas pela diretoria de contas, pela DIFOP, e outras foram mantidas. Eu ousei discordar em parte da conclusão da DIFOP, mas mantive a irregularidade das contas de Terezinha Xavier Paulo e Arnou Aparecido da Silva e Silveira, e pela regularidade do senhor Mauro Slongo, José Cláudio Pou, Wilson Turek, Edi Carlos Médici, Marco Antônio dos Santos, Ícaro de Oliveira Volpe e Márcio César Rosa. E a única inconsistência que entendi motivo de irregularidade de contas seria a falta de atendimento de projetos básicos em relação à ampliação do hospital, basicamente a questão dos bombeiros, né, laudo de bombeiros e também de questão de engenharia sanitárias. Esse aspecto foi apontado pela defesa, que seria uma reforma, então não se estaria dessas formalidades, vamos dizer assim, desses projetos. Nos demais, transformei em ou regularidade ou em recomendação. No final do meu relato, o conselheiro Tiago, se não me falha mal, pediu vista desse processo, é uma tomada de conta de uma obra do hospital, que é análise técnicos e ambientais, não é sanitário, desculpe. Entendi, tanto quanto a DIFOP, que a ampliação para 517 metros quadrados da unidade de saúde era, sim, necessário esses projetos e esses aspectos. Por isso que, parcialmente, propus a procedência da tomada de conta extraordinária. Está em discussão? Com irregularidade de dois responsáveis e as demais pela regularidade com recomendações. Aprovado. Tem o processo do Lot City, município de Maringá, 865-141-2012, regularidade com recomendação, também no 107-020-2013, Secretaria da Educação, 131-940-13, município da Lapa, 774-409-13, Fundação Araucária, também Fundação Araucária, no 774-417-2013, todos regulares com recomendação, senhor presidente. Regularidade com recomendação. Eu tenho 123.904/2013, é um repasse feito pela Secretaria de Estado de Educação, da qual a diretoria da análise de transferência em Ministério Público manifesta pela regularidade com recomendações, e aqui tem uma ressalva em função da prática de despesas maiores do que previsto no plano, mas que nós estamos adotando o princípio da insignificância. O excesso é de R$ 63 e fração. Entendo que deve ser motivo apenas da reforma. Aprovado. Tenho 726.125/2014, município de Congonhas, pelo encerramento, conforme diretoria de análise de transferência em Ministério Público, já que o saldo de 3.780 está sendo objeto de outro protocolado. Pelo encerramento. 156.415/2014, Fundação Araucária. 164.159/2014, Fundação Araucária, ambos lote City, regularidade com recomendações. Regularidade. Tem o ato de inativação 746.260/2013, na qual o Diretoria de Controle de Dados Pessoal e o Ministério Público manifesta pela legalidade de registro. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade de registro. Só coloquei em pauta e não por decisão monocrática, em função de que há recomendações e observações ministeriais em função do cumprimento de percentual mínimo de
da contribuição e também taxação de inativos, que já foi objeto, inclusive, de lei e de protestos generalizados. Então, legalidade do registro, senhor presidente. Em discussão, legalidade. Tem o processo de pensão, esse que vocês me devolveu, 447-675-2010, esse eu já tinha relatado, o doutor Eliseu não estava na sessão, o doutor Gabriel, que pediu nova audiência, em função de que há uma incorporação de gratificação transitória que não foi nem incorporada e nem pela média. E eu propus aí a devolução das contribuições incidentes sobre essa gratificação. O doutor Gabriel até na época pediu fazer um estudo sobre eventual princípio da solidariedade, mas que não é o caso, porque aqui não há nem proporcionalização da incidência da contribuição sobre a gratificação. Então propus não só a legalidade do registro, mas também que o município proceda os cálculos e informe a devolução e cientifique a pensionista sobre esse eventual crédito devido junto ao regime próprio de previdência. Está em discussão. Senhor procurador. Senhor presidente, eminente relator, na verdade, o estudo que o procurador Gabriel IDG fez em relação aos cálculos dessa pensão, levaram à conclusão de que houve um desconto em 2009, em contrariedade à própria lei local, que já estabelecia que não haveria incorporação desta verba aos proventos. E também ele considerou, no seu parecer em nova audiência, que a eventual determinação para devolução não seria adequado que o tribunal o fizesse em razão da própria prescrição, porque o servidor que faleceu em 2009, em novembro de 2009, então a eventual pretensão do herdeiro estaria prescrita, né, dos sucessores, no caso do servidor falecido. Então, eu acredito que a melhor solução seria realmente o registro e, eventualmente, se tiver interesse, os sucessores do servidor falecido, de procurarem administrativa ou judicialmente a devolução desses valores, que são cerca de R$900, né, que foram descontados de forma indevida. Até porque não houve a localização do termo de opção, né, que ele, se optasse já pela média, ele poderia estar contribuindo com aí a fixação pela lei 10.887 de 2004. Mas como não se trouxe aos autos, provavelmente não houve, né, e esse desconto talvez tenha sido mesmo indevido, a revelia do servidor, provavelmente. Mas, de qualquer forma, hoje, né, 2009, nós estamos em 2015, né, já estaria prescrito o direito à pretensão dessa devolução. Então, são essas as colocações que o doutor Gabriel fez no parecer de nova audiência, né, que eu coloco aí para deliberação dos senhores conselheiros. Senhor presidente, só até para poder justificar que vou manter o voto, mas talvez eu tenha relatado já na consequência e não no procedimento. O procedimento que eu pus no voto é o levantamento de quantias eventualmente a serem ressarcidas e a cientificação da interessada para buscar na via administrativa o seu direito. Eu não vou discutir agora se está prescrito ou não, até porque nós temos que ver o marco inicial da prescrição, se é a partir da pensão ou a partir do desconto, o princípio do enriquecimento ilícito, isso não seria tratado nesse procedimento. Então, é o levantamento, informar esta corte que fez o levantamento e cientificou a servidora. Né? E aí, talvez eu tenha adiantado a determinação, que era o levantamento e não só a devolução, mas os procedimentos a serem adotados. Aí vão se discutir na administrativa se está prescrito. Eu entendo que não há, até nesse caso, a prescrição, mas é uma outra discussão que alheia a esse processo, que é só os procedimentos que estamos determinando ao município. Ainda em discussão, aprovado. Tem admissão de pessoal. Não foi esse que vocês, mas devolveu esse, né, conselheiro Thiago? Município de Antonina, 257-414-08. Não.
Tem a certidão liberatória 115.275/2015, município de Figueira, pelo encerramento por perda de objeto em função de ter sido expedida online a certidão. Encerramento. Tem o processo servidor do Tribunal 315.436/2015, interessado Fábio André Rosenfeld, é um pedido de contagem, averbação de tempo de serviço de 8 meses e 8 dias para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Diretoria de Gestão de Pessoas manifesta-se pela possibilidade, também diretoria jurídica do Ministério Público, e essa é a proposta de voto pelo deferimento para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Deferimento. 354.504/2015, também processo de servidor, senhor José Augusto Scheut, pedido de averbação de 2 anos, 6 meses e 23 dias de tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Paraná, para efeito de aposentadoria e disponibilidade adicionais, e o tempo de serviço de 4 anos, 3 meses e 13 dias prestados ao Tribunal Regional Eleitoral para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Informações favoráveis da Diretoria de Gestão de Pessoas, também conclusões favoráveis pela Diretoria Jurídica, Ministério Público de Contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pelo deferimento nos termos anunciados. Deferimento. Tem a prestação de contas anual, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Guarapuava, 250.489/2014, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pela regularidade das contas, e essa também é a proposta, senhor presidente, pela regularidade das contas da senhora Elisante Amaro da Silva Bilek, exercício de 2013. Regular. 270.340/2014, Câmara Municipal de Itapejara, prestação de contas do exercício de 2013 do senhor Joel Pacor, na qual a proposta de voto acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas, senhor presidente. Regular. 273.888/2014, Câmara Municipal de Miraselva, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Rogério Aparecido da Silva, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifestam-se pela irregularidade, e a proposta de voto, senhor presidente, discorda das manifestações técnicas e opinativos, conclusivos, tendo em vista que a única inconsistência, depois de indas e vindas, é conteúdo do relatório de controle interno não totalmente de acordo com a instrução normativa desse tribunal. Nós temos já várias decisões de parecer prévio, ressalvando essa inconsistência. Não seria a falta, mas sim algumas inconsistências do relatório que não atendem integralmente à instrução normativa 97/2014. E essa é a proposta de voto pela ressalva com recomendações. Está em discussão pela aprovação. 274.906/2014, Câmara Municipal de Paula Freitas, exercício de 2013, pela regularidade das contas do senhor Clemente Quirino Cortellini, exercício de 2013, conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. Aprovado. Tem a prestação de contas do prefeito municipal 120.107/2013, município de Tamarana. Esse processo eu vou solicitar a retirada de pauta para a nova manifestação da DIFOP, tendo em vista a necessidade de esclarecer. Não se trata nem de documento novo, é uma dúvida no processo mesmo, que falta esclarecer se a obra foi paralisada ou reduzida a medição por falta de repasse do governo federal, ou a falta de repasse decorreu da falta de cumprimento do cronograma. Então isso não está muito claro, então por isso solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Retirado. O 266.040/2014, Vossa Excelência não me devolveu também, né, conselheiro Thiago? Uma prestação de contas de Itacolumi, município de Itacolumi. 266.040/2014. Esse processo, senhor presidente, eu já relatei também esse processo. A única irregularidade que adotei como razão de proposta de parecer pela irregularidade é a existência de contratação de serviço jurídico em desacordo com o prejulgado. Eu tenho uma certa, não flexibilidade, mas uma certa interpretação mais benéfica, mas neste caso, a contratação por quase o dobro do valor oferecido no concurso. Então, eu não vejo como tenha razoabilidade a terceirização do serviço de assessoria jurídica. Aí o conselheiro Thiago pediu vista, não sei se tem proposta ou alguma observação. Não, apenas
Senhor presidente. Excelência, tem a palavra. Eu acompanho o voto do relator e também acrescento que, na verdade, além dessa contratação, já há um ocupante de cargo comissionado. Então, Sim. Além do cargo comissionado, foi contratado uma empresa. Então, acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a minha pauta e eu acho que faltou também o 263, só um minutinho. (263, 688, 2014, Câmara Municipal de Candói), proposta pela regularidade das contas do exercício 2013 de Aurimar Teixeira da Rosa, conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. Aprovado. Mas sim, esgotei a pauta, agradecendo a Vossa Excelência da outra Câmara. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães. Concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor auditor, senhor procurador. Tenho inicialmente em pauta a processo de certidão liberatória, que solicitei a inclusão, é o 58293/2015, uma certidão requerida pelo município de Jacarezinho. A Diretoria de Contas Municipais entende que a certidão pode ser deferida quanto aos aspectos sob sua competência. A Diretoria de Análise de Transferências aponta que o município não está em dia quanto às prestações de contas de transferência. É o caso do CIT. Então, posiciona-se pela apreciação dessa questão quanto à concessão da certidão. A Diretoria de Execuções aponta omissão em 2 processos quanto à execução de débitos que foram imputados em decisões desse tribunal. Omissão desde 10/3/2015, na execução de uma certidão de débito do processo 163814/2004, de responsabilidade de Reginaldo Lopes, e também, desde a mesma data, processo 163814/2004, de responsabilidade de Vicente Stanislau Ribeiro. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, então, em razão disso, entende que não pode ser deferida a certidão. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal não vê impedimento no âmbito de suas competências e o Ministério Público de Contas opina pelo indeferimento da certidão liberatória em razão das pendências junto à Diretoria de Execuções e, em relação ao CIT, entende que pode ser superada a questão. O voto que apresento é no sentido do deferimento da certidão. Eu verifico que as duas pendências, na verdade, verificando no processo do qual se deu origem às 2 pendências de execução, o processo 298-708-2014, foi comprovado que foram adotadas providências, de modo que entendo que está superado o obstáculo para a concessão da certidão e o voto é pelo deferimento da mesma. Está em discussão. Deferimento. Senhor presidente, voltando à pauta, eu tenho o processo. O primeiro processo se encontra adiado. O segundo processo da pauta é uma revisão de proventos 586-513/2013. E, nesse caso, o Ministério Público de Contas identificou que no processo de inativação da servidora já havia uma portaria retificando os proventos do benefício e passando o recebimento a ser com proventos integrais.
de forma que essa revisão feita com fundamento na Emenda Constitucional 70 de 2012 perdeu seu objeto. As manifestações são pelo encerramento e arquivamento do processo, e é esse o voto que apresento. Encerramento. Na sequência, tem uma admissão de pessoal, é o processo 9169 de 2009. Esse processo trata de admissão de pessoal na Polícia Militar do Paraná. Os termos do processo identificam como inclusão de civis na Polícia Militar do Paraná, nos cargos de oficial, bombeiro e policial militar. Concurso público realizado em 2007 e 2008. Ao final de um esclarecimento a respeito de alguns admitidos que estavam com admissão sub júdice, as manifestações da Diretoria de Controle de Atos Pessoal e do Ministério Público de Contas são no sentido da legalidade de registro das admissões, e aqui a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina por determinação à Polícia Militar do Estado do Paraná para que dê continuidade ao estudo ordenado por esse tribunal no Acórdão 1978 de 2008 da Segunda Câmara. Esse acórdão foi relatado pelo conselheiro Artagão de Matos Leão e ficou, ao final, foram feitas algumas determinações em relação a essa determinação de que fosse feito um estudo referente às formas de contratação dos membros da Polícia Militar do Estado do Paraná, se realizados ou não, de acordo com os ditames e princípios constitucionais que regulam a matéria. Obviamente que essa admissão ela foi feita antes da edição desse acórdão, mas aqui eu vou, então, acompanhar essa manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal para que se dê um novo impulso à determinação, embora, na verdade, senhor presidente, essa decisão, esse processo que é referido nesse acórdão, nesse processo de admissão, eu era o relator dessa admissão, fui vencido pelo conselheiro Artagão e havia me manifestado pela negativa de registro em razão de algumas irregularidades, inclusive com reserva de vagas por parte da Polícia Militar do Estado do Paraná. Entendi que essa reserva de vagas seria irregular. E o voto vencedor foi pela legalidade de registro, e aqui com encaminhamento de cópia da decisão, a Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da Secretaria de Estado da Segurança Pública, para a elaboração de estudo referente às formas de contratação dos membros da Polícia Militar do Paraná, se realizados ou não de acordo com os ditames e princípios constitucionais. A Inspetoria de Controle Interno, no momento da instrução do processo, responsável por essa secretaria, expôs que nenhum processo relativo ao estudo tramitou em sua unidade, até porque na época da lavratura do acordo não integrava o rol de suas atribuições a fiscalização da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Entendo que há uma imprecisão, talvez, na decisão, porque ela atribuiu à inspetoria esse estudo. Então, eu vou reforçar aquela determinação, mas aqui não dirigida à secretaria, mas da mesma forma dirigida à inspetoria responsável por essa Secretaria de Estado. Então, a proposta é pela legalidade de registro com essa determinação que já foi emitida em 2008. Está em discussão? Aprovado.
tenho o processo de prestação de contas anual 20590 de 2012. O processo trata das contas do presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, no exercício financeiro 2011, o senhor Vanderlei Aparecido Vicente. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade das contas em virtude da extrapolação das despesas da Câmara em relação aos limites estabelecidos na Constituição Federal, artigo 29A. No caso, para o município de Cruzeiro do Sul, de 7% despesa total do Legislativo Municipal. Propõe à unidade a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87 da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação. Senhor presidente, num primeiro momento, o responsável apresentou algumas justificativas que não foram acatadas e, após a última manifestação da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas, apresentou uma outra documentação na qual aponta alguns precedentes nesse tribunal, o Acórdão 4.123 de 2013 da Primeira Câmara, o Acórdão 5.739 de 2014 da Primeira Câmara e também o Acórdão 7.798 de 2014 do Tribunal Pleno. Em todos esses acórdãos, a questão da extrapolação foi considerada ressalva, tendo em vista o percentual. No primeiro caso que citei aqui, um excesso de 0,04%, um valor de R$ 3.573. No segundo caso, um excedente de 0,07%, valor de R$ 7.072. E no terceiro caso, um excesso de 0,24%, montante de R$ 62.312. Nesse caso, o percentual das despesas do Legislativo é de 0,24%, o percentual excedido 0,24%, exatamente igual ao percentual desse último precedente do Tribunal Pleno. No caso, equivale a R$ 19.036. Então, com esses precedentes, senhor presidente, eu vou discordar das manifestações e propor a regularidade com ressalva em relação a esse excesso das despesas da Câmara. Então, a proposta é pela regularidade com ressalva. Senhor presidente. Em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, eminente relator, demais conselheiros, não seria o caso, nesta hipótese, de se iniciar um processo de uniformização de jurisprudência? Porque se a Constituição estabelece um marco que é 7%, se nós formos derivar aí para 7,05, 7,06, 7,5, 7,9, 7,99, que não chegue a 8. Mas me parece que esta temperança, haveria de ser, talvez com maior zelo por parte da Corte e com talvez um estudo mais acurado, se definir que o Tribunal de Contas do Paraná, então, tem um nível de tolerância que chega a tal percentual. Assim como foi se firmando a jurisprudência, no caso lá do déficit orçamentário, que se chegou a um limite de 5%, embora não tenha havido o processo de uniformização, e isto sempre causa, de uma certa forma, uma insegurança jurídica, porque o administrado ele tem por dever e obrigação seguir as normas constitucionais. Assim como as verbas da saúde são de 15% no caso do município, 12% do Estado, da educação é 25%, enfim.
esses limites constitucionais, eu tenho muito cuidado ao se elastecer esses limites, por mais que, neste caso específico de Vossa Excelência, né, seja ínfimo realmente o valor da extrapolação, mas eu fico com um certo receio de se estabelecer uma rotina de elastecimento do índice, né, sem que o próprio tribunal reflita com mais cautela, né, sobre esta extrapolação. Então, só solicitaria, então, no caso específico, se não é o caso de instaurarmos um processo de uniformização de jurisprudência. Eu deixo a critério de Vossas Excelências essa proposição. Ainda em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, na realidade eu tenho um certo receio, doutores, de fixar também por pré-julgado percentuais além de limites previstos em lei. Em relação aos 5%, nós temos, pelo menos como eu tenho adotado, né, como limite para analisar. Eu tenho alguns casos abaixo dos 5%, que eu julguei pela irregularidade em função da evolução do déficit naquele exercício e o período que foi também assumido o déficit. Então, ali é um limite objetivo, não é é um limite que pode ser apreciado em função do caso concreto. Então, estabelecer por prejulgado, eu também tenho medo, eu prefiro até, no caso específico, ir pelo princípio da insignificância em relação não ao percentual, mas ao valor, né, porque 24% é quase... Quanto por cento do 0,24? Dos 7, né, dá 30%, 0,21, né? Então, eu tenho certo... Enfim, é difícil nós dizermos, por pré-julgado, que aceitaríamos mais 1% dos 7, né? Estaríamos legislando contrariamente à Constituição. Então, eu posso até, neste caso específico, concordar com o relator, mas minha disposição é não concordar, votar pela irregularidade. Não era o caso do 0,03%, daí era uma questão do princípio da significância. Então, aqui são 30% do valor do limite, e ao invés do pré-julgado, eu prefiro me posicionar contrário ao relator pela irregularidade. Eu só pediria uma parte, mas Vossa Excelência já terminou. Houve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que o princípio da insignificância ele não se aplica à administração pública, se aplica aos crimes privados, não é? Se aplica nas relações interpessoais, mas não na relação com a administração pública. Então, na verdade, até às vezes nós temos aí alguns casos em que há diferenças realmente insignificantes, principalmente em prestação de contas de convênios, em que há extrapolação de despesas ou despesas fora do prazo de vigência do convênio, etc. Mas é uma decisão importante a ser refletida, né, da não aplicação do princípio da insignificância para a administração pública. Mas, de qualquer forma, está aí uma proposição apenas, né, para reflexão. Né. Eu agradeço a paciência do nobre presidente. O senhor relator. Senhor presidente, senhor presidente, quanto à sugestão do outro procurador, eu entendo da mesma forma que o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que a uniformização disso, ela já é muito dificultosa. Eu diria que seria inviável. Da mesma forma, eu por muito tempo ainda votava em desacordo com a jurisprudência do tribunal quanto à tolerância de 5%, tão conhecida por nós. Nesse caso, eu entenderia que se trata de aplicar o princípio da razoabilidade. Até porque eu não fiz referência, mas aquelas primeiras justificativas do responsável, elas dão conta de que houve, no exercício, reforma e ampliação do prédio do Legislativo. E a instrução da Diretoria de Contas Municipais aponta que seria necessária a criação de um fundo financeiro
com poupança anual das sobras de recursos computada como execução no exercício do ingresso de repasses, enfim, aponta uma linha que deveria ter sido seguida por aquele legislativo e que não foi seguida. Então, considerando também essa circunstância, eu entendo que a ressalva nesse caso não constitui um excesso de liberalidade do tribunal. Em votação, conselheiro Fernando Guimarães, como se posiciona? Eu, nesse momento, vou pela irregularidade, senhor presidente. Irregularidade. Então, o voto de Vossa Excelência é o vencedor, fica responsável pelo acordo. Presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu vou inicialmente relatar o processo 7825115, que é o quinto da pauta, uma tomada de conta extraordinária determinada pelo acórdão 413914 da segunda Câmara, a fim de que fosse apurado indício de irregularidade na execução de projeto de engenharia consistente na construção de escolas em 3 blocos de alvenaria realizado pelo município de Campo Mourão em atendimento ao disposto do artigo 74 caput para a Constituição Estadual e do artigo 233 do Regimento Interno desse Tribunal. Foi instaurada, então, a tomada de conta extraordinária, tendo em vista que havia um indício de que haveria débitos em relação a contribuições previdenciárias e ao fundo de garantia. No entanto, isso foi devidamente sanado após algumas diligências e tanto a Diretoria de Fiscalização de Obras quanto o Ministério Público manifestaram-se pela improcedência, e eu estou propondo aqui uma redação que me parece tecnicamente mais precisa diante dos normativos legais, que dizem que diante da omissão do dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação de recursos, da ocorrência de desfalque ou desvio, ou seja, aqui como não ficou caracterizada a ocorrência ou desfalque, ou seja, a tomada de contas apuraria o montante desse desfalque e imputaria, identificaria os responsáveis, eu vou considerar então, penso que seja uma proposta, estou aqui discutindo na verdade questões processuais, né? Vou votar então pelo encerramento do processo por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento, porque, na verdade, não havia nenhum dano, um documento sanou essa questão. Não sei se é, tecnicamente, a opção de Vossa Excelência ou se Vossa Excelência prefere julgar pela regularidade. Bom, já que eu fui provocado, né, eu acho que o correto seria o julgamento pela procedência e regularidade das contas, porque foi sanado. Na realidade, quando foi aberta a tomada de conta extraordinária, ela teria um objetivo. Então, não é uma questão de falta do pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Aí nós estaríamos criando um precedente, porque às vezes a tomada de contas é até para verificar se houve ou não dano. Se não houve, mas o motivo para a tomada de contas existiu. Então, não seria um caso de defeito processual, mas sim de materialidade das contas. Já que fui provocado, a tendência na verdade, como não tem nada relevante, com o devido respeito, nada relevante para discutir nesse processo, então nós estamos inventando uma questão aqui, que é a literalidade do texto, porque a lei fala, né, diante da ocorrência de desfalque ou desvio. E aqui não havia nenhuma falta de apresentação. Aqui surgiu a ideia, olha, parece que não houve recolhimento do fundo de garantia. Então vamos apurar isso. Como? Instaura uma tomada de contas aqui, extraordinária, no TCU e em outros tribunais de contas, chamada de especial. Foi instaurada, mas logo no primeiro momento o processo não deu nenhum passinho de nada. Opa. Não tinha nada errado não, está aqui o documento. Então eu não vou brigar por causa disso, mas eu ainda teria a tendência a dizer, olha, na verdade nós instauramos um procedimento que não era o caso, não havia desvio, não havia nada. Se tivesse sido feita até uma diligência antes de instaurar a tomada de contas, nós verificaríamos que não era o caso. Estou só ponderando com a Vossa Excelência e não sei se essa ponderação valeu alguma coisa. Bom, está em discussão. Vamos ver a luz aí do nosso doutor Tiago. Senhor presidente, o doutor Sérgio argumenta bem, mas me parece que
essa providência de instaurar a tomada de contas e, então, e solicitar o comparecimento. Okay. Então, eu estou perfeito. Então, Vossa Excelência, eu então apenas faço essas considerações. Eu faço essas breves considerações, então, faço constar do acordo e digo, no entanto, prevalecendo, eu me curvei a essas, embora minha posição pessoal eu vá explicar, mas curvando-me, então, a maioria, pelo conhecimento, pelo julgar as contas regulares, pelo julgamento das contas regulares. Está em discussão, está aprovado. Quando não tem nada para discutir, a gente inventa, né? O processo seguinte é o... Oi? O quê? O processo 190.453.09 é a prestação de contas de transferência voluntária municipal no valor de R$ 720.148,59, repassados no exercício de 2008 ao Instituto Confiança Senhor Curitiba. Presidente, Conselheiro Fernando Guimarães. com a minha suspeição nesse protocolado. Anotada. Então, senhor presidente... O senhor relator continua. Obrigado. É a prestação de contas de transferência voluntária. Bom, as peças 68 a 104, 108 a 113, o Instituto apresenta diversos documentos. Antes da manifestação do Ministério Público, no entanto, o Instituto Confiança protocolizou petição com o seguinte conteúdo: Instituto Confiança, organização da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, já qualificada no processo. Eu transcrevo tudo, mas o importante é que ela diz o seguinte: possui mais de 115 procedimentos junto a esse tribunal, todos eles envolvendo milhares de documentos e planilhas. E aí faz toda a sua exposição e pede que, excepcionalmente, diante disso tudo, para que não se veja... para que não seja comprometido o direito à ampla defesa e contraditório, que seja concedido um prazo excepcional de 180 dias para apresentação de outros documentos e defesa. Eu, evidentemente, pelo regimento interno, não poderia deferir um prazo tão longo, que, salvo engano, é de 15, prorrogável por mais 15, então, mas estou submetendo a este colegiado, tendo em vista a peculiaridade da situação, desses 115 procedimentos, que excepcionalmente seja deferido o prazo de 180 dias, improrrogáveis, diante desses 115 processos existentes, a partir, então, da publicação deste acórdão. Né? E caso seja vencido, então, seria negativa, e eu daria, então, um prazo excepcional de 15 dias. Né? A minha proposta é que, diante dessa circunstância, que me parece razoável, quer dizer, para que não se alegue depois cerceamento de defesa, né? Eu tenderia a conceder esses 180 dias. Mas, se não for essa a decisão colegiada, eu então proporia que, a partir da publicação do acórdão, fossem dados, então, os prazos de 15 mais 15, 30 dias. Senhor presidente, então, senhor presidente, já até já adiantando a discussão, caso Vossa Excelência e o colegiado não concordem com o prazo de 180 dias, a minha sugestão para o voto de Vossa Excelência, que eu irei acolher, caso vencido, seria dar, então, a partir da publicação do acórdão, 30 dias, porque seriam os prazos que o relator tem de 15 mais 15. Mas eu, em princípio, daria esses 180 dias. Está em discussão. Eu apenas lembro a Vossa Excelência que já vieram a esse plenário mais de uma dezena, seguramente, de pedidos semelhantes. E o tribunal seguiu a legislação que de 15 mais 15. Você já propôs 30. Só estou lembrando, antes de consultar o auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida, porque me parece, pelo menos aqui, do que eu consigo acompanhar a sessão no sistema, que a última instrução da Diretoria de Análise de Transferência é de 2013 e justamente fala de abertura de contraditório. Mas agora, mais recentemente, antes da manifestação, dadas tantas idas e vindas, na última, eu estou até sem a data dessa petição,
mas é uma petição mais recente, né, em que ela pede o derradeiro prazo e alega, e o arrazoado que ela apresenta é longo. Ressalta-se que a entidade hora requerente, atualmente com quadro de pessoal reduzido, não tem condição de atender a determinação desta douta Corte de Contas, sem a concessão de prazos mais dilatados para tanto, organizando, relacionando, juntando e explicando todos os documentos que possui. Isso porque a entidade possui mais de 115 procedimentos junto a esse tribunal, todos eles envolvendo milhares de documentos e planilhas, os quais devem ser organizados e explicitados de forma pormenorizada para auxiliar o trabalho da equipe técnica de fiscalização. Cumpre relatar que a organização, relação, demonstração e explicitação dos referidos documentos está sendo realizada com afinco e diligência. O que eu já, inclusive, conversei com os senhores advogados, senhor presidente, esses advogados, salvo engano, já estiveram comigo, tanto os do setor público, são vários processos, né? Tanto do setor público quanto da confiança. E o que eu disse a eles foi, olha, o que é preciso é lealdade processual. Então, se eu for dar um prazo, eu vou estabelecer um cronograma. Olha, até dia tal vocês têm que apresentar tais e tais documentos, até dia tal, para não ficar uma coisa meramente protelatória. Né? Mas aqui no caso, então, eu estaria disposto já a fixar um cronograma, como fixei lá com a minha assessoria, e eles se comprometeram não, pelo menos até tal dia nós vamos trazer isso, até tal dia vamos trazer aquilo. Mais ou menos isso que eu tinha em mente fazer, na condução do processo. Mas se Vossa Excelência entender que não, deve ser no máximo 30 dias, e for essa a decisão colegiada, eu me adaptarei na condução desse processo. Mas, em princípio, estava me guiando nisso. Lealdade processual. Lealdade processual. Tá bem, eu estou concedendo, mas vocês não brinquem, tragam as coisas sérias. Porque, senão, eventualmente, se eu sentir que está sendo meramente protelatório, eu posso trazer isso de ofício de novo e dizer, olha, fica suspenso o acórdão tal, porque eles não estão trazendo nada, estão simplesmente enrolando. Mas se eles cumprirem o cronograma que nós estamos fixando no gabinete para que a coisa seja séria, porque realmente é planilha e mais planilha, então a minha proposta seria essa, mas sujeito aí às ponderações. O auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu tenho uma certa resistência, mas eu não me oponho de uma maneira cabal, mas eu tenho uma certa resistência porque eu vejo aqui que o Instituto Confiança protocolou documentação extensa em maio de 2014. Após mais uma petição, não, essa petição foi da Prefeitura, maio de 2014. Vossa Excelência me permite só uma parte, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo no gabinete, com assessoria, e em contato com a unidade técnica, estabelecendo um cronograma, para que não fique assim, eles juntam um caminhão de papel, a unidade técnica fala que é meramente protelatório, não analisa nada também, e aí fica assim, embrolha. Então eu estou falando, olha, eu quero as coisas organizadas, cadê o índice? Cadê tais e tais e tais e tais documentos? Estão aqui? Estão. Não é para trazer para mim um caminhão de papel e eu, com a minha equipe, ou a equipe da unidade técnica, ficarmos igual loucos para analisarmos, não. Não, senhor. Eu estou pedindo isso, 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 o senhor me traga um índice, por gentileza, com essa peça e essa peça. É mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. Espero que dê certo. Se não der, eu trago novamente esse processo aqui e digo, não, o procedimento não foi correto, eles estão, a meu sentir, meramente protelando a decisão. Eu daria uma oportunidade na condução, acreditando na seriedade processual do Instituto e dos advogados que o representam. Processual, se eles estão, então, se comprometendo a cumprir esse cronograma. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois, senhor presidente, eu vejo que essa petição que solicitou 180 dias, ela foi protocolada em 30 de março de 2015. 30 de março de 2015, ou seja... Há 2 meses, né? Então, poderemos, então, dar 180 dias a partir do pedido. Posso, não tem nenhum problema. 180 dias a partir da protocolização da petição. E aí ficariam, então, mais 5 meses, mais 105, não, mais 4, já foram 3, são 6, mais 3 meses. Ficariam, então, ainda só mais 90 e poucos dias. Então, parece razoável. Vossa Excelência acompanha este voto. Eu acho que a
a ideia é razoável, como disse o relator. Então, eu quero registrar meu voto contrário. O tribunal está inovando, está rasgando a sua legislação, faltando com respeito com aqueles que cumprem prazos e não mandam documentos apenas para protelar. Digo mais, a unidade técnica DAT, doutor Sérgio, tem sido rigorosa e altamente qualificada, para não dizer também competente, na análise desses processos. Vossa Excelência diz que manda uma papelada e a DAT não analisa. Não concordo, porque tenho acompanhado já há bastante tempo o trabalho da senhora Sandra Maritza, que trabalha muito bem com a sua equipe, e apenas registro, portanto, lastimando esta posição do tribunal, porque nós estamos inovando a cada dia que passa. Vossa Excelência deve estar acompanhando todo o movimento em torno dessas OCIPs no Paraná inteiro. No Paraná inteiro, não é uma novidade de agora. Ainda hoje tive 3 pedidos de prefeitos para tratar deste assunto, e nós estamos abrindo, doutor Sérgio, com o maior respeito possível ao nosso poeta de plantão, não é? Um precedente seríssimo. Por quê? Existem outras, não estou falando especificamente desta entidade, mas outras. Ainda na semana passada tivemos aqui uma sustentação oral de um brilhante advogado, muito qualificado. Agora, se pode para uma, vai valer para todas, e nós estamos sabendo que hoje há envolvimento não só da fiscalização do Tribunal de Contas, da Receita Federal, da Receita Estadual, do INSS, da Polícia Federal, e o tribunal faz de conta que nada está existindo. Respeitosamente, faço essa manifestação e registro o meu voto contrário. Que se cumpra, é o meu voto, o que propõe a nossa lei, que é de 15 mais 15. Estamos dando 180, encontramos uma fórmula de extrair 90, não é? E vamos dar mais 90. É uma moda que nós estamos lançando. Aliás, o Brasil é campeão de moda, viu, doutor Sérgio? O presidente Lula hoje soltou uma pérola, então pérola também não me admira mais. Ele cobrou R$750 mil por palestra que ele realizou, e a Camargo Correia pagou 3 milhões por 4 palestras. Então é pérola. O Brasil é campeão, doutor Eliseu, Vossa Excelência que é professor, é um campeoníssimo disparado. É a piada pronta. O Bill Clinton cobra $100 mil por uma palestra, o Al Gore cobra $100 mil por uma palestra, o Pelé nas cidades que visita cobra $100 mil pelo comparecimento de 1 ou 2 dias, mas o presidente Lula 750 mil. Isso é uma piada pronta, mas tudo bem, está aprovado o voto do doutor Valadares, e não fique bravo, doutor Valadares, não, de jeito nenhum, com os meus sentimentos. Não, amém. Amém. Senhor presidente, não, apenas eu devo ter me expressado mal, e eu realmente expressei mal. Não é que a DAT só tem elogios à doutora Sandra e a toda a sua equipe. É que a minha equipe mesmo, eu disse para os senhores advogados, não me venham com um caminhão de papel, porque eu não vou analisar uma papelada desorganizada. Eu vou receber isso, eu não vou simplesmente não vou conhecer dessa papelada. Então, eu vou estabelecer o que eu quero na papelada e com o índice, etc. Então, é só para registrar que eu não estou de forma alguma criticando o trabalho que tem sido feito, muito pelo contrário, quero louvar e cumprimentar a unidade técnica pelo trabalho que desempenha. Senhor presidente, os demais processos são 7 na pauta, 4 estão adiados, um outro que não está, eu peço adiamento, e com isso, então, eu relatei esses 2, ficaram 5, por gentileza, se Vossa Excelência permitir, para a próxima sessão, que fiquem adiados, por gentileza. Eu tenho a impressão que vou pedir adiamento da minha pauta também, até para não contrariá-lo, doutor Sérgio Valadares. A palavra está livre. E a próxima sessão será na quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.